Antes de seguir aqui nos comentários, eu vou seguir para a próxima pergunta, que essa aqui também é super importante, né? A Polônia recuperou a sua independência em 1918. Quais seriam os elementos históricos que levaram a este acontecimento? Boa, boa, excelente, excelente pergunta. Sobre o ressurgimento, então, da nação polonesa, né? 1918, um momento emblemático da história mundial, pois também é o ano que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Então já fica aí meio dada a dica, é muito difícil que uma coisa não tenha a ver com a outra. E é claro que está intrinsecamente uma coisa ligada com a outra, né? Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vai se redesenhar novamente diversas fronteiras, né? A Primeira Guerra Mundial marca o fim dessa era de impérios, né? Então já não tem mais império alemão, né? A gente já não vai ter mais o império austro-húngaro, né? Da maneira que preexistia. O Império Russo também já não vai mais existir. A gente vai ter 1917 os eventos da Revolução Russa, né? Então, após esse grande evento que é a Primeira Guerra Mundial, toda essa mudança que existe no panorama europeu começa-se então a redesenhar essas fronteiras e os históricos aliados poloneses, que são os ingleses, vão achar que a reconstrução, a recriação da Polônia é uma estratégia interessante. Né? A gente tem que ser bem sincero. Muitos historiadores dizem que o surgimento da Polônia como país é uma estratégia para tentar impedir o avanço soviético sobre a Europa. Então a Polônia se recria, é recriada como um estado tampão, para ocupar um espaço, tá? Em que seria, então, primeiramente atacada pela invasão comunista que a Rússia socialista, naquele momento ali ainda, poderia vir a querer fazer sobre todo o restante da Europa. E aí a Europa Central poderia se preparar para isso, para se defender, então, desse avanço dos russos. É complicado, né? Parece, colocando nesses termos, que o ressurgimento da Polônia não tem em nada um fator de conquista do povo polonês, o que é uma mentira, tem muito, tá? Diplomatas poloneses, né, políticos poloneses envolvidos nisso. Um dos caras importantes é o Józef Piłsudski, né? Que o pessoal aqui da comunidade polonesa também gosta bastante, né? Tem até aí o coletivo aí de imigrantes que leva o nome, né, grupo folclórico, Józef Piłsudski, enfim. Então, obviamente, tem uma participação polonesa, mas eu estou querendo ser assim mais direto ao ponto nessa questão. Então, a Polônia surge muito porque foi uma necessidade da política, da dinâmica da política internacional, pós Primeira Guerra Mundial, que existisse o Estado polaco. E ele é recriado, então, e vai cumprir fielmente e de maneira exímia a sua função, pois vai ter uma guerra contra os russos, tá? Vai haver realmente uma invasão da Rússia socialista na Polônia em 1920, e os poloneses vão segurar as pontas, vão impedir o avanço russo. Tá? Então é um momento importante, e a gente pode dizer então que essa politicagem toda que teve por trás disso deu certo. Esse personagem que eu já citei, que é o Piłsudski, inclusive aí ele vai ser o cara que vai conseguir reunir os diversos grupos políticos, ideológicos que existiam dentro da Polônia, que vão o conclamar, então, como o líder da nação. Né? É uma figura também muito controversa. Alguns historiadores gostam de colocar, né, a maior parte deles abertamente, que o Piłsudski ele foi um ditador. Tem quem vai discordar disso. Enfim, para a gente encurtar de novo a conversa, ele vai praticamente assumir o poder na Polônia com poderes ilimitados. Inclusive, existe um paralelo interessante, e eu já fiz um trabalho sobre isso enquanto estava na faculdade de História ainda, e estava estudando Era Vargas naquela época, então era alguma disciplina de História do Brasil, sei lá que número que era, e fiz um trabalho, de novo, já dentro da história do constitucionalismo, do direito polonês, comparando a Carta Constitucional da Polônia, acho que de 1924, alguma coisa assim, posso estar errado nesse número, aí eu não sei se alguém até puder corrigir aí, eu agradeço, que vai servir de inspiração para uma Carta Constitucional brasileira, a carta que Vargas vai instituir em 1937, que inclusive leva o apelido de polaca. Tá? Então, assim, para a gente tocar numa ferida,
Para a gente falar de uma coisa polêmica e tentar não criar muita polêmica, aqui já fica então um paralelo dado entre Piłsudski, as políticas de Piłsudski e as políticas de Vargas, tá? Na década de 30. Então, ambos verdadeiros líderes, assim, daquele jeitão de entre guerras mesmo, sabe? Aquele jeitão autoritário de entre guerras. Então, aí esse paralelo, mais uma vez, da história brasileira com a história polonesa, muito interessante. Fiz um estudo em cima disso, é muito, muito curioso, pouca gente sabe, mas então tá dada a letra aí, a Carta Constitucional Brasileira de 1937, também conhecida como a Polaca, ou Polaquinha também, como alguns colocam.